Olá pessoal, olha eu aqui com mais uma receita muito, mas muito gostosa para vocês. E para comemorar nosso mês junino, eu resolvi fazer essa receita aqui deliciosa de bolo de paçoca com brigadeiro de doce de leite com amendoim. E para começar esse bolo maravilhoso, nós vamos começar pela manteiga, vamos colocar na batedeira, temperatura ambiente e nosso açúcar. Estou usando o demerara, mas você pode usar o cristal refinado ou mascavo, tá? E vamos bater essa mistura até formar um creme. O meu não vai ficar um creme muito branquinho por ser açúcar demerara, tá? Mas se o seu for cristal refinado, ele vai ficar bem branquinho, mais molinho. O demerara, ele tende a deixar um creme mais grossinho, tá bom? Mais rústico. E agora nós vamos colocar os ovos, tá? Eu gosto sempre de dar uma misturadinha nos ovos para não talhar esse açúcar com essa manteiga. Se talhar, não tem problema, você continua batendo, tá? Um pouquinho dos ovos, não coloque os ovos de uma vez, eu coloco em 3 partes esses ovos. Essa batedeira, ela não pega o fundo, gente, o do bowl, então sempre tem que dar essa levantada nela. É a batedeira da Oster, depois quem quiser me avisa aqui que eu faço um post para vocês falando sobre ela. Ela é maravilhosa, mas tem esse problema de não pegar os ingredientes que estão no fundo do bowl, aí tem que estar movimentando ela, tá? Bom, vamos lá. Então a gente vai bater esses ovos, eu tô colocando eles em 3 partes para não talhar a minha mistura da manteiga com açúcar. E vou misturar até ficar uma massa homogênea. E se você está curtindo nossas receitas, nosso canal, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, que eu venho aqui e respondo vocês. E quem puder compartilhar, por favor, fico muito feliz e agradecida, tá bom? E finalizado aqui a nossa primeira massinha, né? Então nós vamos fazer as claras para deixar elas prontas também para agregar depois no restante dos ingredientes. Vamos colocar as claras aqui e bater até ela ficar em ponto de neve, um pouquinho mais firme, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Vou acelerar o vídeo para vocês ganharem um pouquinho de tempo aqui comigo, tá? Ela vai ficar bem firme, não gosto de deixar ela nesse ponto mais molinho. Eu acho que para dar mais firmeza, eu sempre acho melhor quando tá mais firme assim, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos pegar aquela massa e colocar a farinha, aquela que eu bati primeiro, a manteiga e o açúcar com os ovos, misturar na farinha e no leite e vou dar uma mexidinha. Eu vou dizer pra vocês que eu estou mexendo com uma mão só, que eu tô com meu bebê aqui no colo, então não tenho como mexer com as 2 mãos, tá? Não estranhe. Nós vamos mexendo, mexendo. Não precisa ter medo de mexer a farinha, ela não vai formar glúten tão fácil assim. A gente coloca o restante com o amido de milho. O amido de milho faz toda a diferença. Ele tira a umidade da farinha e deixa o bolo bem fofinho, tá, gente? E o nosso iogurte, que eu coloquei em 2 partes também, tá? Não coloquei aqui, mas foi em 2 vezes que eu coloquei ele, tá? Tanto ele quanto o leite eu fui colocando aos pouquinhos, tá bom? E é assim que você vai fazer aí também. Nós vamos mexendo. E agora, nós vamos colocar as claras, que nós já batemos, tá? Nós vamos agregar elas aqui agora. Aos poucos, tá? Não coloque tudo de uma vez para não perder volume da massa.
Então, vá colocando as claras de neve aos pouquinhos, tá? Bem assim, ó. Vai mexendo devagarinho, sem ter pressa, tá, pessoal? Bolo a gente tem que fazer sem pressa, senão ele nunca dá certo. Então, com carinho, com amor e tudo dá certo. Eu vou colocar as claras aqui e já volto para falar com vocês. E agora nós vamos colocar as paçoquinhas. Pode ser a paçoquinha que você mais gostar, viu? Ou também pode ser o farelo do amendoim. Não pense que vai ficar muito doce se você colocar paçoquinha não, tá, gente? Por isso que vai bem pouquinho açúcar, porque as paçoquinhas já são doces. Então, para não ficar um bolo muito enjoativo, tem que ir pouco açúcar, tá? Se você gosta de um bolo bem docinho, então você vai colocar um pouco mais de açúcar, tá bom? Ou um pouco mais de paçoquinha. Porém, eu acho que a massa fica muito pesada. E eu gosto de colocar ela assim, por último, para ela ficar os pedacinhos mesmo na massa e não se misturar com a massa toda. Aqui o fermento em pó. Nós vamos mexer para poder colocar na forma e levar ao forno. Forno pré-aquecido. Eu não pré-aqueço o forno 10 minutos, não. Quando eu tô na metade do bolo, eu ligo o forno, tá? E na temperatura de 180 graus. E depois eu coloco o bolo e deixo em torno de 45 minutos, mais ou menos. Meus bolos demoram um pouquinho para assar, que eu prefiro assar com o fogo um pouco mais baixinho para ele ficar clarinho. Se for um bolo que não seja chocolate, se você colocar no forno muito alto, ele vai ficar muito amareladinho ou puxado para o marrom. Então eu gosto de bolo mais clarinho. A massa ficou nesse ponto, tá? Agora eu vou untar a nossa forma. Vou untar só com margarina no fundo. Não precisa mais que isso, tá, pessoal? Margarina somente no fundo, não precisa farinha, não precisa paçoquinhas. Se você quiser polvilhar com a paçoquinha, pode também, não tem problema. Mas depois vem a cobertura. Lembrando que a cobertura eu vou ensinar pra vocês em outro vídeo, pra não ficar muito longo esse aqui, tá? Então, no próximo vídeo vai ser a cobertura que eu vou ensinar pra vocês, que é o doce de leite com amendoim. E dá uma arrumadinha aqui, uma batidinha pra tirar o ar também. E vou levar pro forno, tá bom? E olha só como ela vai ficar. Que coisa mais linda a nossa massa. Depois que ela esfriar, em torno de 15 a 20 minutinhos, porque rendeu bastante essa massa. Se você quiser, pode colocar em duas formas de 16 centímetros, que dá super bem, tá? Essa aqui tem 23 centímetros. Olha que massa linda, gente, que ficou o nosso bolo. E sabe o que é melhor desse bolo? Ele é bem fofinho. E no outro dia ele vai estar super fofinho. Como se fosse um bolo acabado de tirar do forno. E aqui nós vamos colocar a nossa cobertura, que lembrando, está no próximo vídeo, que eu vou deixar aqui para vocês. O link tá aqui embaixo também, na descrição desse vídeo. Já tá o link desse brigadeiro. Para quem tá vendo no Instagram, eu vou deixar também no Instagram, para vocês seguir tudo direitinho por lá, tá bom? Gente, olha que coisa linda que ficou o nosso bolo. Esses festejos juninos que tá tendo agora mês de junho, depois os julinos, que é o mês de julho, né? Nada melhor do que esse bolo para fazer a festa de vocês. Festa em casa, né? Que as festas estão sendo todas em casa. Então vamos fazer nossa festa em casa com coisas bem gostosas, com delícias como essa. E se você tiver alguma sugestão do que você quer aprender, deixa aqui nos comentários para mim, tá? Eu vou dar uma lida e vou trazer para vocês de acordo com o que vocês vão me pedindo. Me deem sugestões. Aqui ficou como se fosse um bolo vulcão. Se você dividir em duas formas, ele não vai ser tão bolo vulcão, vai ser com uma cobertura, tá? Então pode colocar nas duas formas de 16 centímetros ou duas formas piscininhas de 17 centímetros, tá? Que ele dá também. Gente, eu só achei que eu estava filmando quando eu cortei esse bolo, mas não estava. Eu joguei uma paçoquinha aqui no meio para ficar bem bonito.
E o bolo, além de bonito, tem que ser gostoso, né? E esse bolo é maravilhoso, um dos bolos mais gostosos que eu já fiz. Delicioso. E tá prontinho. Prontinho, cheiroso, delicioso, pronto para levar para mesa e a gente saborear. E olha como ele ficou por dentro, super macio, gente. Olha para isso, parece uma nuvem de tão macio. Por isso que as claras fazem toda a diferença, tá? Pode fazer na mão? Pode, porém aquela parte da manteiga é um pouquinho mais chatinho, tá? E as claras também, né? Mas se você conseguir, ótimo, não tem problema. Olha só, que delícia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um joinha aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe também essa receita. E fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo novamente. Muito obrigada a todos e até a próxima receitinha. Gostei.